Voltamos com o Mobiliza desta semana. Agora vamos conhecer o importante trabalho realizado por uma das organizações não governamentais mais antigas do Brasil. Apoio emocional a pessoas que precisam conversar sob total sigilo. Este é o serviço oferecido pelo CVV. Aqui em Porto Alegre, cerca de 40 voluntários prestam atendimento de forma presencial, por Skype ou por telefone. E ali tem os dados. Boa tarde, é do CVV. O posto de Porto Alegre realiza cerca de 1.000 atendimentos mensais. São homens, mulheres e jovens que buscam o serviço e que, na maioria das vezes, só precisam ser ouvidos. Os atendimentos duram cerca de 30 minutos, mas às vezes passam de 3 horas. É que os voluntários entendem que é preciso dar o tempo necessário para que a pessoa possa refletir e buscar seus próprios caminhos. A forma de ajudar vai ser bastante neutra. Nós fazemos o mínimo de interferência, mas nós escutamos realmente, nós prestamos atenção no problema que nos é colocado, né? E damos o real tamanho dele, né? Nós temos que mostrar que nós entendemos o que a pessoa está realmente nos dizendo. E debatendo o suicídio, temos aqui no estúdio Ricardo Nogueira, psiquiatra e coordenador do Centro de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio do Hospital Mãe de Deus. A professora Ilana Andretta, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da Unicinos. E também presente Celso Schroeder, presidente da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas. Professora Ilana, quais são os sinais que a gente pode identificar de algum amigo, algum familiar que de repente pensa em tirar a própria vida? Importante, de novo, nós pensarmos nos 3 níveis de prevenção. A prevenção terciária é quando, de alguma forma, a ideação já está no plano. E aí a gente precisa observar essa desesperança, observar sinais de planificação efetivo de alguém que está intentando contra a própria vida. No nível secundário, talvez algumas questões em relação a comorbidades, que a gente costuma dizer. Então, de repente, um transtorno de personalidade, um transtorno de humor, algo da ordem crônica, transtornos psicóticos, enfim, da ordem crônica que também podem levar a essa desesperança efetiva. E eu volto a bater na questão da prevenção primária. Então, falarmos em relações pessoais positivas, em rede de apoio, em familiares que trabalham na prevenção. Uma questão a religião é um fator de proteção importante, a presença de esportes, então pessoas que efetivamente estão envolvidas com outras atividades. Mas esses sinais, eles são marcados principalmente pelo isolacionismo, por comentários em relação a não ter mais expectativa positiva de vida, pessoas que estão em situações em que a vida já perdeu o sentido. Então, numa fala, numa palavra, numa expressão, em falta de motivação, são sinais que a gente precisa se ocupar. E doutor Ricardo, uma sociedade que é regida pelo estresse, a depressão e a tentativa de suicídio, elas estão próximas? O Celso levantou uma questão em um viés que eu estava dando aula nesse fim de semana lá na Unicinos, no curso de especialização em saúde mental. E eu e a professora Kênia Rosário, que é a nossa diretora científica do Centro de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio. E aí a gente se questionava, por que aumentou o suicídio? Qual é a razão? Aí a doutora Kênia Rosário fez um estudo e ela comprova que houve um aumento da depressão. Isso é comprovado. A depressão é hoje a patologia que mais deixa pessoas em casa sem trabalhar, com atestados médicos. A depressão, ela aparecia entre a 5ª doença. Hoje ela já é a 3ª e com a perspectiva que em 2020, amanhã, será a primeira. Então, o que a gente vê? Um crescimento muito grande da depressão. Além da depressão, houve um aumento de 20% do alcoolismo.
E aí a professora Kênia faz um estudo e comprova que esse aumento do alcoolismo se deu principalmente entre os adolescentes. Né? E aí a gente vê um aumento muito grande aí também do uso de drogas, de abortos, porque as adolescentes elas fazem gestações precoces e elas tentam fazer o aborto. Aí elas não conseguem o aborto, elas tentam o próprio suicídio. Isso está em 30%. Então são números, como tu mesmo citasse, assustadores. E aí associado ao crack, a chamada erroneamente epidemia do crack, não é epidemia. Epidemia tem início, meio e fim. É pandemia. Infelizmente não é epidemia. Né? Exato, te lembra? Epidemia, pronto, iniciou, transcorreu, e o suicídio também. E agora, nós estamos fazendo uma cooperação com a Universidade de Dalhousie, de Halifax, Canadá. Teve aqui conosco, semana passada, o Dr. Stanley Kutcher. E aí nós questionamos para ele como é que é o suicídio lá no Canadá. E aí ele nos colocou todos os dados. Aí eu digo, tá, e como é que se faz? São dados, no Canadá é maior ainda a incidência. O Brasil hoje é o 8º no mundo, né? E como é que se faz prevenção do suicídio? Não existe prevenção do suicídio. O que existe é prevenção das doenças mentais. Então a gente só vai prevenir o suicídio se nós prevenirmos a depressão, o alcoolismo, a drogadição e, tu falou em estresse, mas o que leva ao estresse é tudo isso associado à ansiedade. Então nós vivemos na era da ansiedade. Então o Celso foi para um verso perfeito, quando ele falou do medo. O que é que gera ansiedade? O medo do que está por vir. Os idosos estão garantidos. O que está por vir para o idoso, um dia a mais, é uma alegria, é uma satisfação, porque ele já está com a vida garantida. Agora o adolescente não, ele não sabe o que vem por aí, ele está com medo. Esse porvir que poderia ser de uma maneira mais esperançosa se perde também. Né? E o Celso levantou corretamente. A publicidade também tem alguma parcela, será disso, ou é um viés muito... Eu acho que a publicidade trabalha com o inverso, né? Ela trabalha com a felicidade e com o humor. Mas tem um grau de artificialidade reconhecida, ou seja, o contrato que ela estabelece com a sociedade é que aquilo ali efetivamente é uma fantasia. Né? Então é diferente do jornalismo, por exemplo. Né? Eu acho que o jornalismo, sim, que nós temos por tarefa trazer a realidade e às vezes, ao trazer a realidade, ela vem por motivos ideológicos ou às vezes por deformações da profissão ou por cacuetes que a profissão adquire e por hipertrofiar o negativo, de trazer vamos dizer, os lados ruins da sociedade. É óbvio que isso faz parte da natureza do jornalismo, da nossa tarefa, mas que numa dimensão, digamos, em que, por exemplo, se detecta em alguma sociedade como a norte-americana, isso passa a ser quase um componente estruturador da sociedade. Né? O medo passa a ser um elemento de motivador. Né? Alguém já disse isso nos Estados Unidos, vamos dizer, o papel do Bush lá foi constituir durante décadas este medo para justificar e viabilizar aquelas políticas externas que ele queria. No Brasil, felizmente, nós não temos nessa dimensão, mas está presente, sim. Eu acho que a maneira que se trata, por exemplo, do crime, a maneira que se trata da economia, né? Ou seja, se a gente assistir os jornais da noite, é bem possível que a gente tenha ataques de pânico no outro dia. Mas, ou seja, há um olhar sobre a sociedade que me parece que ele traz, além de uma necessária postura crítica, que eu acho que é o nosso papel, uma exagerado temor, que, aplicado em jovens que têm perspectiva muito precárias, condições muito tênues de vencer sozinho, pelas próprias características da idade e pela disputa, enfim, que é, eu tenho a impressão que ser jovem hoje é mais difícil do que ser jovem na minha época, pelo menos, não na nossa época, mas na minha época, com certeza, onde tinha projetos coletivos, onde tinha as perspectivas
Eu me recordo, né, nós tínhamos saído de 68, nós tínhamos saído das grandes mobilizações juvenis, então nós estávamos imbuídos de potência, né? Os jovens, nós éramos potentes, supostamente potentes. Eu não sei se é essa a sensação que os jovens têm hoje. Eu creio que hoje os jovens estão impotentes diante de um fato. A questão do suicídio não é uma coisa solta, ela é vinculada à raiz da violência. Nós temos um trabalho que nós vamos começar a conduzir agora, eu e a professora Kênia Rosário, no Centro de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio, que é de georreferenciamento. Então, por exemplo, Porto Alegre. Aonde que tem mais suicídio em Porto Alegre? Quais são as regiões da cidade? São as 6 regiões que têm a maior incidência de violência. A violência, ela está sempre associada. O suicídio está associado ao homicídio. Muitas vezes ele é acompanhado, né? Então, por exemplo, qual é a época do ano que tem mais suicídio no Rio Grande do Sul? É dezembro e janeiro. Muitos desses suicídios acompanhados anteriormente por homicídios. Então, os homens matam as mulheres, matam os filhos e se matam. Infelizmente, né, se nós formos fazer uma pesquisa, já não é incomum. Então, nesse georreferenciamento, nós vimos que nessas regiões da cidade, que são chamadas as áreas vulneráveis, as áreas da raiz da violência, que se dá esse fato. Então, as coisas estão concatenadas. E o que gera esse grande medo, eu e o Celso somos da época da esperança. O jovem é a esperança, né? Nós somos a esperança desse país. Talvez essa esperança, quando a nossa geração chegou lá, talvez ela não tenha correspondido a tudo aquilo que a gente queria, não é? Então, a frustração gera ao medo. E o jovem, ao invés de nós que nos deprimimos, a depressão em jovem, ela se dá de outra forma, através da violência, da agressão. Um jovem deprimido, ele não suporta a depressão como nós suportamos, os adultos. Nós elaboramos a depressão, né? Então a gente escreve, faz música, sublima. O jovem não tem essa capacidade, então ele agride. Então ele parte para a agressão e para a violência. E nesse sentido, o diálogo com os pais pode ser um caminho para se evitar esse processo. E um detalhe também importante, né, já ressaltado, é que não existe classe social. Ou seja, um problema que atinge indistintamente diferentes classes sociais. Me chama a atenção, e é interessante nós pensarmos na potência, né, que tu trouxeste, Celso. Eu acho que isso é bem importante. Potência no sentido de oposto da desesperança. Então, o que nós podemos fazer enquanto estratégias de proteção, prevenção, para lidar com essa vulnerabilidade, com essa desesperança instaurada? Nós temos um projeto hoje lá na Unicinos, no nosso grupo de pesquisa, que se chama Desenvolvimento e Treinamento de Habilidades Sociais. Isso se aplica a todas as instâncias, né? Poder ter um diálogo franco com os pais, poder fazer uma escuta atenta de outras estratégias de solução de problemas que não seja cometer um homicídio seguido de um suicídio, poder pensar em outras estratégias mais efetivas e que gerem o empoderamento e gerem a potência, podem lidar com essa desesperança. Então, todas as estratégias de escuta sensível, de diálogo franco, de empoderamento dessas pessoas que estão de alguma forma relacionadas como pessoas em situações de risco são extremamente importantes. E as redes sociais não ajudam nesse sentido de tentar diluir, de repente, essa falta de esperança, essas dores, essas angústias que mexem com a juventude sobremaneira? Há que se pensar nas redes sociais com cuidado. Nós conversávamos antes sobre a questão das redes sociais enquanto fatores de risco e proteção ao mesmo tempo. Fatores de proteção no sentido de formas de comunicação, mas fatores de risco porque há pesquisas que comprovam que o acesso à rede social, ele pode ser uma inibição de outras habilidades comportamentais, que são habilidades extremamente indispensáveis para a sobrevivência na sociedade hoje. E, ao mesmo tempo, essa massificação e essa informação em tempo real podem ser fatores de risco para o cometimento do suicídio, inclusive com formas de instrução de como fazer o suicídio.
né? Então há que se ter muito cuidado com esse tempo real das mídias e há que se pensar em outras formas que não sejam as únicas de contato interpessoal pelas mídias sociais. Então há que se ter muito cuidado. Nós temos que ter em conta que há chamadas mídias sociais, que não são mídias, na verdade, né? Ou seja, são informações brutas que estão disponíveis num sistema de rede que compõem dados em número impressionante, mas que quando não mediados, né, ou seja, se não forem mediados por especialistas, por exemplo, na área médica, se não forem mediados por especialistas militares na área de bélica, pode possibilitar que um menino de 12 anos construa uma bomba em casa. E estão lá todos os indicadores. A mesma coisa para essa área de suicídio, né? Eu me recordo um tempo atrás, quando aconteceu o suicídio em Porto Alegre, conheceu-se um novo grupo perigosíssimo desses grupos que as redes permitem, que é agregar, digamos, perversos que um tempo atrás eram solitários, por exemplo, os pedófilos ou os pervertidos de vários tipos, né? que agiam de maneira solitária, hoje agem coletivamente, hoje se agregam, se organizam. E surge esse novo tipo perigosíssimo de pertencimento de pessoas que circulam nessas redes, estimuladores do suicídio, né? Ou seja, de que de alguma maneira ou sentem prazer nisso, ou enfim, que participam desses processos, relacionando com pessoas, principalmente jovens, com grande grau de né, e que causam um mal bárbaro. Então, é verdade, temos muita informação ali, mas eu acho que falta nas redes sociais são mediadores, ou seja, de várias naturezas. No caso da informação, mediadores jornalistas, mediadores que possam, de alguma maneira, organizar essas informações que estão ali. Né? Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida.